Eu vejo uma urgência. Eu sei que tem gente já se levantando, tem gente pregando. Esse assunto ele já começou agora, nesse momento, a entrar dentro das denominações até. Eu vejo isso, alguns irmãos postando e pregando, amém por isso. Mas eu vejo a importância de que nós que conhecemos sobre esse assunto, de pregar. É muito, muito mais agora do que antes. Por quê? Porque sabemos da promessa de Deus contida no Antigo Testamento, pelos profetas, a respeito de um povo que seria levantado nos últimos dias. Entende? Na verdade, assim, não que seria nos últimos dias. Essa promessa ela já vem a partir do momento que foi instituída a nova aliança. Porém, o que acontece? Hoje a igreja não está preparada para isso, porque a igreja entende que Israel foi rejeitado e de que os gentios foram levantados. Então, assim, existe uma mentira e uma meia-verdade. A mentira é que o Israel, os judeus foram rejeitados, essa é uma mentira. E a meia-verdade é que os gentios foram levantados. Que os gentios foram levantados é verdade. Porém, a gente tem que entender quem são os gentios, né? Porque a gente sabe da promessa que foi instituída por Deus, de que, desde que foi passado lá para Abraão, Isaac, depois Jacó, daquela descendência sairia os filhos da promessa, como se diz. Então, a partir dos filhos da promessa ali, quando se instituiu a nova aliança, o corpo de Cristo ele começou a ser desenvolvido. E por assim ser, o Israel de Deus, na verdade, ele se levantou a partir daquele momento. A gente vê as profecias ali até contidas em Jeremias, né? Que fala desse povo, dessa unificação. Então é interessante entender o momento em que as 12 tribos de Israel foram divididas, espalhadas. Então, assim, hoje o povo se pergunta, sabe? Eu tinha essa pergunta e não entendi antigamente. Por que quando se fala de povo de Israel, se fala só de judeu? E muitas pessoas que estão assistindo essa live talvez tenham essa mesma dúvida. Cadê as outras 11 tribos? Talvez o irmão Israel possa nos ajudar e explicar onde é que estão as outras 11 tribos, irmão Israel. Sumiram no mapa? O que aconteceu com eles? O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, então vai haver essa divisão. Então a grande maioria do povo de Deus, composta aí dessas 10 tribos, ela vai fazer um reino à parte, que vai ser o reino da casa de Israel. E por causa da transgressão desse reino, esse povo vai acontecer o que com ele? Ele vai ser atirado nas nações. E por que Deus ele teve que fazer isso? Porque assim, irmãos, a vontade do Senhor sempre foi fazer um reino, e este reino, a casa de Israel com as 12 tribos, fosse um reino sacerdotal. E aí, pelo o fato do povo desobedecer ao Senhor, acabou o sacerdócio caindo sobre a tribo de Levi. Consequentemente, depois a grande maioria do povo começou a desobedecer a Deus, e esse povo que deveria ser o exemplo para as outras nações, acabou não sendo. Pelo contrário, acabou absorvendo o costume das nações e se pervertendo. Então, depois o próprio Salomão vai se perverter, vai absorver esses costumes das nações, a idolatria das nações, e aí Deus agora, por causa disso, vai dividir o reino. Porque se fosse o que Deus gostaria de fazer mesmo naquele contexto, era o quê? Era acabar com tudo mesmo. Só que Sim. Ele não pôde acabar com tudo, porque ele precisaria fazer com que o Messias viesse. Então ele teve que deixar uma parte do povo, que vai ser chamado de casa de Judá, para que o Messias viesse dessa parte. Por isso que vai ser dito assim, que a salvação vem dos judeus, ou seja, da casa de Judá. Então essa grande parte de Israel, ela vai ser lançada nas nações. Por que ela vai ser lançada nas nações? Ela vai ser lançada nas nações porque Deus ele precisa cumprir uma promessa que está lá em Gênesis, né? Que a descendência de Abraão ela seria como uma multidão de nações, mas ela também seria como a areia que está na praia do mar. Amém? Ela seria como a areia que está na praia do mar. Então imagina só, irmão. Se nós formos olhar hoje, geograficamente falando, fisicamente falando, é como se todos nós tivéssemos no nosso sangue um pouco de Abraão, um pouco desse sangue de Israel, desse sangue de Abraão. É como se a descendência de Abraão tivesse sido levada para todas as nações. Então, literalmente falando, na carne, né, de forma física, essa promessa se cumpriu, porque o sangue de Abraão se misturou nas nações. Agora, o grande lance é o seguinte, tá? Agora eu vou falar aqui uma experiência. É que, por exemplo, quando eu estudava as duas casas de Israel,
com o judaísmo messiânico é que eles têm o entendimento que essa promessa tem que se cumprir num sentido físico. Como assim no sentido físico? Que a vontade de Deus foi espalhar o sangue de Abraão, o sangue de Israel entre as nações, para que as nações tornassem o que literalmente judeus praticantes do judaísmo, ou seja, levando você para a gara. Não é isso. Essa promessa ela se cumpre primeiro na carne, o sangue sendo espalhado, né? As nações sendo misturadas com Israel, mas aquele que Deus quer que vai ser de fato visto como descendência de Abraão mesmo, tem que ser os da promessa. Então não adianta, mesmo que você tenha o sangue de Abraão, mesmo que você tenha a cara de Abraão, se você não crê, não adianta nada. Então é como se Deus agora tomasse dentre esses aqueles que vão ser considerados como primícias, entende? É como se Deus tivesse feito uma grande plantação no mundo, porém agora ele vai tomar aqueles que creram, aqueles que vão ser considerados como primícia. Então Deus ele estava espalhando, ele estava plantando Israel no mundo, mas ele vai colher aqueles que são considerados como primícia. Por isso nós temos 144 mil e tudo mais. Eu tenho até uma observação a fazer aqui, que eu acho muito interessante. Aquela citação, né? Aquela passagem de Jesus por Samaria. E aí ele chega lá, encontra aquela mulher. Todo mundo conhece a história e o pessoal simplesmente quer fazer a aplicação para aquele encontro, como se fosse aquela aplicação a mais verdadeira, porque se quem for beber da água do Senhor, né? Rios de águas vão jorrar, mas não é essa. Se a gente for entender, ele está falando simplesmente das duas casas de Israel ali. Por quê? Depois que Jesus revela para aquela mulher o passado e o presente dela, ela diz assim: Senhor, mas os nossos pais dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Porém, esse aqui é o poço de Jacó. Ela já estava entendendo e ele já sabia que aquele ali era o local onde originalmente foi mandado as 10 tribos, né? Foi originalmente para Samaria, depois se espalhou, a gente sabe disso, mas sim, restaram alguns ali. Então ela fez aquela pergunta para ele e ele respondeu: olha, não é nem aqui nem ali, porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e verdade. Então a revelação que ele fez é uma ampliação, na verdade. Então aqui, a partir daquele momento transitório, ele ampliou. Ele pegou e ampliou as promessas que ela mesma estava achando: vocês não têm comunicação, vocês judeus, não podem se comunicar com a gente. Há uma divergência, uma barreira de separação entre nós. E agora você está conversando comigo aqui, mas e aí? Qual é o lugar correto então para adoração? Né? E Jesus falou: nem aqui nem ali. O verdadeiro adorador adora em espírito e verdade. É esses o que o Pai quer. Então ele já estava começando a dar o sentido, né, irmão?